Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Vozes que Curam. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu estou percebendo que vem vindo com uma grande recorrência nas minhas consultas através da numerologia. Muitas pessoas vêm acreditando que estão sendo perseguidas por obsessores espirituais. Isso tem sido um apontamento muito eficaz nas consultas. Ou até por energias externas que drenam, que sufocam, que as impedem de avançar. Está sendo bem comum ouvir alguém dizer: sinto que tem algo que está me atrapalhando, parece que tem um peso sobre mim. E algumas pessoas ainda me dizem: deve ser algum espírito que está me perseguindo. Pessoal, em alguns casos, sim, até pode existir interferências espirituais reais. Mas, na grande maioria das vezes, o que a gente chama de obsessores, na verdade, é apenas uma parte de nós mesmos que ainda a gente não compreende. É uma sombra interna que ela vem à tona para pedir o quê? Para pedir que a gente observe e coloque luz nisso. Traga isso para o entendimento. E quando eu falo aqui de sombra, eu não quero me referir a algo ruim, diabólico ou negativo no sentido realmente moral. Mas a sombra, como dizia Carl Jung, na verdade é um conjunto de tudo aquilo que a gente não reconhece em nós mesmos. São sentimentos, ressentimentos, às vezes traumas que não curados, né? Emoções que a gente acaba escondendo, às vezes por vergonha, por que mais? Por medo, às vezes até por orgulho. E a verdade é que essas sombras, quando não olhadas com amor e consciência, elas começam a ganhar vida dentro de nós e às vezes também fora. A gente vive em um universo que ele é o quê? Vibracional. Vocês já ouviram eu falar aqui nas minhas lives muitas vezes que tudo, exatamente tudo é energia e tudo é frequência. A física quântica já nos mostra que a observação, ou seja, onde você coloca o seu foco, aquilo vira realidade. E que os nossos pensamentos, eles não são meros impulsos elétricos do nosso cérebro. Na verdade, eles são campos de vibração que interagem com o campo de tudo ao nosso redor. Isso significa que cada pensamento ele se torna uma semente energética. E cada emoção é uma forma de combustível para que essa semente ela venha a crescer. Porque o pensamento aliado com a emoção cria a realidade. Então, pensem comigo, quando a gente pensa em alguma coisa de forma repetitiva, sempre ali, sempre pensando, sempre, especialmente quando são pensamentos que estão carregados de emoção, na verdade, a gente está dando forma para que essa energia viva, para que ela venha e se apresente. Não sei se vocês, como eu, já passaram uma experiência quando nós éramos crianças, né, que falava do bicho-papão embaixo da cama. Isso representa mais ou menos isso. Aquele medo fazia com que você não dormisse. E algumas vezes eu até olhava embaixo da cama e por algumas vezes eu tinha a impressão de ver olhos embaixo da cama. Então, essas formas são chamadas de formas o quê? Formas pensamento. E é nesse ponto que começa um dos maiores equívocos espirituais dos nossos tempos atuais. Muitas pessoas estão sendo atormentadas por espíritos obsessores, sim, mas por não, talvez não só por isso, mas também por suas próprias criações mentais, que são aquele bicho-papão. Imagina, por exemplo, uma pessoa que constantemente ela se sente rejeitada, mal amada. Então ela começa a pensar: ninguém gosta de mim. Ela cria uma outra: não sou suficiente. Sempre me deixam de lado.
Então, cada vez que ela repete esse tipo de pensamento, ela vai criando um campo vibracional ao redor dela. Se esse campo é alimentado diariamente com dor, que é o sentimento, com ressentimento, com mágoa, que também é um outro sentimento, isso tudo começa a ganhar consciência energética na dimensão mais sutil. Então, essa forma pensamento, ela torna como um pequeno ser, sabe, uma criação viva, exatamente feita de energia emocional. E adivinha, dessa forma ela começa a se alimentar exatamente daquilo que você está criando o tempo todo, da rejeição, da dor, do medo. Então, a pessoa que está nessa vibração, ela começa a sentir que algo está perseguindo ela, que algo está esgotando ela. E aí ela diz: tem um espírito me sugando. Mas, na verdade, se a gente for prestar bastante atenção, é a própria energia condensada, criada por ela mesma, que virou um reflexo vibracional das suas sombras que não foram curadas. E a sombra, quando ela é negada, quando ela não é observada, quando ela não é trazida para a luz, ela não desaparece. Ela se transforma em energia densa, sim, e ela acaba se manifestando. É exatamente como uma criança interior que foi ignorada por muito tempo e agora ela grita para ser ouvida, que são aquelas nossas crenças que a gente deixou de lado. E a maioria de nós, na verdade, a gente não quer encarar aquilo que dói, porque é mais fácil a gente culpar forças externas do que realmente olhar para dentro e reconhecer que a gente é que está criando isso. Mas o que significa criar isso? Significa que o universo ele responde à nossa vibração e não às nossas palavras. E quando a gente compreende isso, é um grande avanço. Por quê? Porque você tem o poder de mudar isso. De que maneira? Você pode dizer, a partir de agora, o que eu quero é paz. Só que o que a gente faz? Você diz, eu quero paz, mas ao mesmo tempo, dentro de você tem o quê? Tem raiva, tem culpa, tem julgamento. E, na verdade, o que o universo ele vai amplificar? Exatamente essa raiva, essa culpa, esse julgamento, que é o seu sentimento. E aqui que entra a parte mais bela da espiritualidade na questão quântica. Ela diz exatamente, nada é fixo. Tudo é passível de transformação. A energia ela muda conforme a consciência se expande. Então, quando a gente traz luz para essa sombra, o que acontece? Quando a gente enxerga ela, quando a gente diz, ok, eu estou te vendo, ela acaba se dissolvendo. Porque, na verdade, a sombra ela é apenas a ausência de luz, a ausência de amor em cima disso. Muitas vezes, e eu vejo muitas coisas, até mesmo aqui nas redes sociais, por exemplo, a gente vive em um tempo que as pessoas compartilham o quê? Pensamentos, emoções o tempo todo, não é? A internet, ela se tornou um grande campo coletivo de formas pensamento. Quando milhões de pessoas vibram, o quê? Na raiva, no medo, o que elas estão fazendo? Elas estão alimentando esse campo gigantesco energético de densidade. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção no que a gente está botando o nosso foco. Porque esse campo coletivo, ele passa a influenciar o inconsciente de todos. E é por isso que, às vezes, a gente acorda ansioso, angustiado, e a gente não tem ideia do porquê que isso acontece. Acontece com você isso? Comenta aqui para mim nos comentários. Nesse ponto, se você prestar atenção, você pode estar conectado com uma nuvem mental coletiva, uma egrégora, na verdade, alimentada por emoções humanas densas, através daquilo onde você está colocando o seu foco. Mas a boa notícia, que é uma notícia maravilhosa, é que o contrário também é verdadeiro.
Quando milhões de pessoas elas começam a entender isso e elas começam a mudar, elas começam a vibrar no amor, na empatia, na esperança, a mesma coisa acontece. Esse campo também se transforma, porque na verdade nós somos o quê? Co-criadores da realidade. E se a gente compreender isso de verdade, a gente passa a ter uma grande responsabilidade espiritual profunda com tudo que a gente pensa e com tudo que a gente sente. Porque isso é a realidade que a física quântica, que a espiritualidade sem fronteiras já mostra. E perceba, a espiritualidade, muitas vezes as pessoas podem falar, as pessoas estão fugindo da realidade com a espiritualidade. Não, não é. Não é. Ela, na verdade, ela é um mergulho consciente nessa situação. Eu posso classificar que é o ato de dizer, eu aceito ver o que está dentro de mim, dessa vez sem medo. E é nesse ponto que a sombra ela deixa de ser inimiga e aí ela começa a se tornar o quê? Uma grande professora. E isso é transformador. Muitas vezes, o que muitas pessoas podem chamar de ataque espiritual está sendo, na verdade, um reflexo da batalha interna contra ela mesma. Quando a gente está em desarmonia conosco, a gente abre brechas no campo energético, sim. Porque cada emoção densa, não trabalhada, é como uma porta semi-aberta. E essas vibrações semelhantes, elas encontram ressonância. E é aí que pode acontecer uma suposta obsessão. É como uma estação de rádio. Você realmente sintoniza com aquilo que você está vibrando na mesma frequência. Então, se você está vibrando dor, medo, escassez, você está sintonizando isso o tempo todo. Por isso, eu costumo dizer que, na verdade, não é sobre espíritos ruins te perseguindo, mas sobre o que dentro de você ainda ressoa com essa vibração. E quando a gente começa a compreender isso, o verdadeiro campo de batalha, ele é interior, a gente percebe essa questão. E aí a gente começa a entender que quando a gente pensa na raiva e não expressa, ela não some. Ela só se acumula no campo emocional e ela vai para o nosso inconsciente e se manifesta como exatamente ansiedade, irritação constante. E aí pode virar até doenças psicossomáticas. E quando essa raiva ela é alimentada por pensamentos recorrentes, ela se projeta o quê? Para fora, no seu campo. E você começa a atrair situações, pessoas e sensações que vai realmente refletir isso. Refletir aquilo que está dentro de você. A física quântica tem um nome para isso, ela chama isso de colapso da função de onda. Que é, na verdade, exatamente o seguinte: o que você observa, você materializa. O que você foca, onde você põe o seu foco constante, aquilo ele vai criando, ele vai se expandindo. Então, imagine uma pessoa que ela fica o tempo todo, todos os dias, nas redes sociais, lendo notícias tristes, vendo o quê? Discussões, se alimentando de indignação, que é isso que é proposital, que eles querem que a gente se alimente disso. O campo mental dela está conectado a essa rede coletiva de vibração densa. E o que acontece? Por ressonância, ela começa a sentir o quê? Medo do futuro, raiva das pessoas, desânimo. E é aí que ela pode achar que ela está sendo obsediada. Ela acredita, se alguém chegar para ela, se ela for em algum local, né, de atendimento espiritual, e se alguém disser para ela realmente é um obsessor, ela vai acreditar nisso. Mas só que, na verdade, se a gente for parar para pensar mesmo, ela está apenas sintonizada com frequências que ela mesma escolheu sem consciência. Por isso que é importante a gente perceber aonde a gente está colocando o nosso foco.
Porque nós somos o quê? Nós somos antenas vivas. Então, a pergunta que não quer calar é: qual a estação que você está escolhendo vibrar? É nessa estação do medo? Nessa estação de que tudo está um caos? Aí você vai sintonizar com tudo isso. E o que muda isso, na verdade, é exatamente você ter consciência disso. Porque quando a gente percebe que a gente está alimentando, né, na verdade, um pensamento destrutivo, a gente tem a capacidade de parar isso nesse momento e poder respirar e dizer para você mesmo: eu posso escolher outro foco. Eu posso transformar aquela energia em aprendizado realmente. Percebe como nós somos exatamente observador e observado o tempo todo? E a sombra, ela deixa de dominar quando ela é o quê? Vista, quando ela é iluminada pela consciência. E essa consciência, ela não vem para negar o que a gente está sentindo de forma nenhuma, mas ela vem para o quê? Para acolher isso, entender e transmutar. Quando você acolhe a raiva, mas você não reage com ela, quando você acolhe o medo, sem permitir que ele te paralise, você já está tomando conta disso, da sua consciência. E quando você acolhe a dor, sem se identificar com ela, você entende que ela está ali, mas você agora está observando ela. Quando você acolhe, você começa a olhar e dizer: eu te vejo, eu sei que você está aí. E está tudo bem. Porque agora eu escolho observar você e curar a mim e a você. Percebe? E quando a gente faz isso, o obsessor interno, que é reflexo da nossa própria inconsciência, começa a se dissolver de maneira mágica. Existe um pensamento espiritual muito antigo que diz: conhece-te a ti mesmo e reconhecerás o universo e os deuses. Pessoal, essa é a chave completa da libertação. Porque quando você se conhece, você percebe que não é vítima das energias do mundo, mas na verdade você é parte que está criando isso tudo. E existem camadas de criação em cima de camadas de criação. E é onde você escolhe se sintonizar, você pode flutuar entre elas o tempo todo, mas quando você escolhe sintonizar numa camada densa, você vai ter experiências densas. Quando você escolhe se sintonizar agora de uma maneira consciente em uma outra camada que você não vai observar a dor, nem a raiva, nem o ódio, você sai daquela frequência. É como se você virasse um botãozinho do rádio. Ou hoje a gente tem a opção de apertar um botão diferente e ver outra coisa. Então, é claro, sim, que existem obsessores, consciências que estão desencarnadas, que ainda estão presas na dor, infelizmente no ódio, ou até no apego, e que tentam, sim, influenciar os encarnados. Mas existe uma coisa que é uma lei maravilhosa. É uma lei espiritual que é simples. Ninguém entra no seu campo se não houver o quê? Sintonia vibracional. Então, percebam, esse obsessor, ele só vai encontrar morada onde tem o quê? Onde tem ressonância, onde tem a mesma frequência. Se dentro de você tem o quê? Tem culpa, você vai entrar em sintonância com alguém que quer essa culpa e você se conecta. Se tem raiva, encontra a raiva e alimenta e se alimenta dela. E isso vai virando uma simbiose. Mas se dentro de você tem o quê? Amor, compreensão, equilíbrio, não tem
onde se prender. Esses obsessores, esses espíritos que estão fora da luz, eles não vão encontrar morada ali. Então, a luz, ela não tem que lutar contra a sombra. Na verdade, ela não luta contra a sombra. Ela apenas brilha. É isso. Então, o verdadeiro trabalho espiritual que a gente tem que ter em mente não é o de afastar obsessores, mas se iluminar o suficiente para que eles não encontrem abrigo dentro de você. Não faça morada. E às vezes, até com essas ações, você possa ajudá-los. Porque muitos desses irmãos, eles estão apenas perdidos. Assim como todos nós que, quando vivemos inconsciente de nossas próprias dores, também estamos perdidos. Por isso que é tão importante a gente ser o quê? Formadores de opinião energética. E não papagaios, repetindo sempre os pensamentos alheios. O papagaio, ele não sabe falar, mas ele fala, não é? Ele repete, né? Ele pega aquele som e ele traduz, não é? Quantos papagaios, infelizmente, a gente tem hoje? Porque o mundo, ele está cheio de vozes. Nas redes sociais, todos opinam, julgam, criticam, condenam, mas poucas pessoas mesmo param para sentir. Sentir o quê? O que eu realmente penso? O que é que o meu, né? O que é meu e o que é de influência do coletivo? Isso é muito importante da gente começar a se perceber. Porque quando você começa a observar seus pensamentos, algo mágico acontece. Sabe? Você descobre que a maioria desses pensamentos não são seus. São ecos. São exatamente programas mentais que podem ter sido herdados da família, da sociedade, da mídia que você está observando o tempo todo, e até de encarnações passadas. Sim, sim. E quando você percebe isso, você começa a ter o poder, você começa a recuperar o poder, você começa a pegar as rédeas do cavalo vida e cavalgar com consciência. O poder do quê? O poder de escolher o que pensar, poder de criar novas formas de pensamento, porque nós temos isso. O poder de se libertar desse ciclo de autoobsessão que tantos confundem com obsessão espiritual. E isso é importantíssimo para o nosso crescimento. O primeiro passo é o quê? É a observação. Isso é libertador, porque quando a mente ela começa a reclamar, observa isso. Quando ela compara, quando ela julga, quando ela teme, quando ela dramatiza, né? O seu papel não é lutar com ela, mas é apenas observar. É como se fossem duas pessoas dentro de um só. Mas quando você tiver esses ímpetos dessas reações, observa, para. Porque cada vez que você observa, você começa a se distanciar um pouco mais dessas energias. E você começa a perceber que você não é esse pensamento. E você é aquela consciência que está percebendo esse pensamento. E quando você tem consciência disso, quando a consciência ela observa sem o quê? Sem julgamento, o pensamento, esse pensamento negativo, ele acaba perdendo total força. Ele se dissolve. Isso é alquimia espiritual. Isso é realmente você transmutar energia pela presença consciente. O que é transmutar? Quando você transmuta, você faz a alquimia de transmutar aquilo, você não está transformando, você saiu de um estado para outro, você não vai voltar mais naquele estado, você transmutou, você não transformou. Porque quando você transforma, você ainda pode voltar àquilo. E a transmutação, não.
E a física quântica, ela explica que o observador, ele altera o observado. E a espiritualidade ensina que o amor, ele transforma o que ele toca. Percebam, são duas verdades que, quando juntas, nos mostram que o caminho nunca é o de lutar contra a sombra, mas é o de observá-la, o de olhá-la com o quê? Com amor para si mesmo. E talvez, sabe, nesse ponto você esteja até pensando, mas é difícil. Eu tento, eu penso positivo, mas o que acontece? O medo volta. Eu tento manter a fé, mas a dúvida vem. Sim, 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 eu sei. É difícil. Porque você começou a quebrar padrões energéticos antigos. Mas é esse o caminho. Não é mágico, nunca vai ser mágico e nem abrupto. Nada pode ser abrupto. Você tem que dar os primeiros passos como se fosse uma criança aprendendo a andar. Porque, na verdade, quando você reconhece isso, quando você põe luz nessa sombra, você está, na verdade, desprogramando essas formas de pensamento coletivas que foram alimentadas por séculos. Você não sabe até quantas vidas você vem alimentando isso. Não só por você, mas formas de pensamento dos seus familiares, que você comprou uma crença e vem vindo até hoje, o seu pai comprou do seu avô, que o seu avô comprou do seu bisavô, e você inconsciente está trazendo isso. Mas cada vez que você escolhe o amor agora, ao invés do quê? Do medo, a gratidão, ao invés de continuar se queixando, reclamando, e quando você reclama, você pede novamente, né? Você chama de novo. Quando você escolhe a compaixão, ao invés do quê? Do julgamento, você está, na verdade, alterando esse campo coletivo. Quando você começa esse caminhar, você acaba se tornando um ponto de luz no inconsciente da humanidade. E isso, pessoal, é uma coisa fabulosa. Percebam, quando você tem. Vou trazer uma metáfora aqui. Quando você tem uma casa que ela está completamente escura, tá? Ela está no meio do mato, no meio de uma floresta, não tem nada de luz. E você chega, digamos que você desceu numa cordinha do helicóptero, é uma metáfora, tá, pessoal? E aí você tem uma vela na mão e você tem uma caixa de fósforo. E você fala, puxa, achei um abrigo, uma casa, porque você vai ver um temporal lá fora. E aí você entra nessa casa, você não consegue observar nada, porque tá tudo breu, tudo escuro. Mas você tem uma lâmpada, que é uma vela, e você tem um fósforo. Quando você acende essa vela, perceba, tudo se abre. Então, na verdade, a escuridão ela não tem força. Na verdade, ela é o quê? Ela é a ausência de luz. Porque essa luz, mesmo que pequena, ela influencia tudo, o todo. E nós estamos todos interligados numa rede quântica de consciência. Então, o que cura em você reverbera nesse campo de todos. E é exatamente por isso que o autoconhecimento, ele não é uma coisa egoísta, como muita gente está pregando por aí. Ele, na verdade, ele é um serviço espiritual para toda a humanidade. Nós temos essa obrigação. Nós viemos, todos nós que estamos encarnados aqui, nós nos comprometemos a fazer isso nessa fase. E cada um de nós que olha para dentro e cura uma parte da sua própria sombra, quem ganha, na verdade, é o planeta inteiro, porque ele todo se eleva. Pensem comigo, não tem obsessor que possa resistir a um coração que está desperto. Porque ele não tem mais o quê? Medo. Ele não está mais vibrando nessa densidade. E a verdadeira libertação, ela não vem sabe, de rituais, de velas, de defumação. Embora às vezes isso possa ajudar, sim.
Mas ela vem, na maioria das vezes, com muito mais força e intensidade de um coração que escolhe agora estar o quê? Consciente, presente e amoroso. Percebe? A obsessão, ela acessa quando o amor começa. E amar aqui, pessoal, não é ser passivo, bonzinho. Ah, eu amo todo mundo, então eu vou ser o cordeirinho, todo mundo vai fazer o que quiser comigo a partir de hoje. Não, 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 não é isso. Tá? É ser o quê? Lúcido. É dizer, eu assumo a responsabilidade pelo que eu estou vibrando. E eu jogo luz na minha sombra interna. E eu vibro diferente. Quando essa consciência desperta, a sua vida muda e você deixa de ser o quê? Uma folha levada pelo vento que, na verdade, não tem destino. Você deixa de ser vítima e se torna o quê? Criador, que é o que nós somos em essência, que é exatamente o que Cristo veio trazer para nós. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é fruto de um estudo que foi feito ontem nas Cartas de Cristo. E as Cartas de Cristo é um despertar de consciência fabuloso. E nesse ponto aqui, o que antes parecia um inimigo espiritual, ele se revela, na verdade, como um espelho da sua própria alma, pedindo o quê? Reconciliação, pedindo, olhe para mim, eu estou aqui, eu preciso ser curado. Porque as sombras, elas só vêm pedindo o quê? Pedindo cura. Porque elas não querem te destruir. Elas querem, na verdade, ser acolhidas, integradas, querem ser reconhecidas, amadas e curadas. É para isso que nós estamos aqui. Porque toda parte negada de nós, ela anseia a voltar para o quê? Para o todo, que é o caminho de todos nós. E nesse ponto, no fim, é compreender isso e compreender que o amor divino está em nós. Mas um amor que não julga, não condena, mas que, na verdade, ele se transforma pela nossa presença consciente do que nós somos em realidade. A verdadeira luz, ela não é aquela que brilha distante. Ela é aquela que nasce de dentro. Quando você aceita se ver por inteiro, é isso. Nós temos o quê? Nós temos muitas vezes medo, e eu vou dizer uma coisa para vocês que vai mexer um pouquinho com o brilho de alguns aqui. Nós temos preguiça de fazer esse caminho. Mas a gente tem que fazer. Porque quando você se vê sem máscaras, sem culpa, sem justificativas, você percebe que tudo aquilo que parecia sombra, na verdade, era apenas a ausência do quê? De reconhecimento e compreensão sua mesmo. Eu gostaria que a gente parasse para pensar num ponto que é importantíssimo: não tem inimigo fora. Sabe o que tem? Partes suas pedindo atenção. E esse é o chamado da nova consciência. Deixar de culpar e começar a compreender, porque compreender, na verdade, é se libertar, compreender é se autoconhecer, sabe? É libertar, é amar a si mesmo. Quando você começar a olhar as suas emoções com esse olhar, quando parar de lutar com elas e começar o quê? A dialogar, a percebê-las, algo extraordinário vai começar a acontecer. O obsessor, ele vai começar a sumir, o medo vai se desfazer e o peso, né, da vida, o peso daquilo que você achava tão denso, ele também vai desaparecer. Sabe por quê? Porque você agora conscientemente você está colocando luz onde você antes não queria olhar. Porque onde tem luz não tem escuridão que possa conseguir permanecer. Percebem? A casa levou a vela. A sua casa escura, você é que tem que levar a vela.
Então, a partir de hoje, o convite que eu tenho para você é para você olhar para as suas sombras com o quê? Com ternura. Olhe para os seus pensamentos com curiosidade. Olhe para os seus pensamentos com o quê? Com compaixão. Acolha, entenda, observe e diga: legal, agora eu te reconheço, mas eu não preciso mais de você. Porque eu entendi e eu estou te mandando luz. Você não precisa expulsar nada. Você apenas precisa compreender e o quê? E transformar isso, transmutar isso. Lembre-se, de uma vez por todas, que você, na verdade, é criador e nunca é vítima de nada. A não ser da sua própria inconsciência por ignorância, não num ponto negativo, mas por ignorância do seu poder. Porque o universo, ele é um espelho perfeito do que você está vibrando no seu interior. Quando você decide vibrar o quê? Amor, o universo inteiro, ele vai o quê? Se reorganizar ao seu redor. Porque nós somos deuses construindo tudo o tempo todo. Pode parecer arrogância isso, mas sim, nós somos mini deuses. Criando, ele experiencia através de nós. E talvez essa seja a maior verdade sobre o que habita em nós. E não são obsessores, mas, pessoal, são pedaços da nossa própria alma pedindo o quê? Pedindo luz para que a gente observe, para que a gente reconheça isso e faça essa transmutação. Não vai ter salvador que vai vir. Hoje a gente pega aí muitas coisas na internet dizendo que, porque vai vir um extraterrestre, ou vai jogar uma bomba e vai acabar com tudo, ou vai ser o grande salvador. Não, todos eles estão no mesmo barco que nós. Só que em algumas esferas, alguns extraterrestres, porque você também é um, tá? Você também é um. Você hoje está terráqueo, mas você pode ter sido de outro planeta antes. E nesse ponto, eles já estão conscientes, alguns já estão conscientes disso e outros ainda não. Mas todos, o todo, que é tudo, é consciência vibrando e criando o tempo todo. E se você conseguir ouvir esse chamado de verdade, com o coração aberto, você vai perceber que no fundo, tudo, exatamente tudo, sempre foi um convite para quê? Para cura. Todos os seus infortúnios, tudo que aconteceu na sua vida é para te curar, porque a alma, ela não quer vingança. Ela quer o quê? Compreensão. E o que é compreensão? É se compreender como você é. É trazer tudo isso que está fora, compreender tudo, entender, compreensão, e aí fazer a transmutação. O espírito, na verdade, ele não quer castigo. Ele quer o quê? Despertar. A vida não quer sofrimento. Você veio aqui para evoluir, mas não para repetição o tempo todo. Chega uma hora que você tem que expandir. No fim de tudo, as sombras, elas não são inimigas de forma nenhuma. Elas são o quê? Elas são degraus. Degraus que vão nos conduzir à consciência de quem realmente nós somos. E o que nós somos? Nós somos o quê? Partículas divinas em processo de lembrança. Nós estamos lembrando do que nós somos o tempo todo. Se você, que você possa, sabe, a cada dia observar mais e reagir menos, sentir mais e julgar menos, compreender mais e realmente ter menos medo de tudo. Porque o medo, ele é um sentimento que ele mais atrai, que ele mais cria. É aquela forma de pensamento mais densa que cria mais rápido. E principalmente, amar mais. Não o amor banal,
Mas o amor é a frequência que dissolve todas aquelas formas de pensamento que estão te consumindo. O amor, ele cura todas as feridas e transforma toda a sombra em quê? Em luz. Prestem atenção, essa é a verdade que habita em todos nós. É a centelha que está aqui. Não somos vítimas de obsessores de forma nenhuma, porque o obsessor é um irmão seu. Você só está, se for o caso, com ele por ressonância. Ele também está criando, você também está criando. Somos co-criadores de mundos e podemos, a qualquer momento, escolher criar um mundo novo dentro da vida que você está atuando neste exato instante. Se esse novo mundo começa dentro, e ele começa exatamente nesse instante, agora. Então, o recado que eu quero deixar para você é: permita-se, seja consciente do que você é. Deixe de ser o seu auto-obsessor. Sabe? Deixe de continuar acreditando que você está sendo levado como uma manada o tempo todo. Isso não vai te levar a absolutamente nada. Seja criador da vida que você quer. Então, se esse vídeo ele ressoou com você em algum momento, eu gostaria de pedir para você, nesse ponto, primeiro, porque a gente precisa sobreviver na internet, trazendo esse conteúdo, porque é um conteúdo que transforma, então pode ter muitos desafios. Primeiro, deixa o seu like. Segundo, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal. Não custa nada, mas é um ato de amor. Um amor para você, para comigo, que estou aqui doando o meu tempo para poder passar para você autoconhecimento. E aí, quando você compartilha, quando você dá o seu like, quando você se inscreve, o YouTube ele vai entender que isso é relevante. E ele vai levar isso para muito e muito e muito mais pessoas, e a gente vai conseguir alimentar aquela malha agora não mais densa, mas uma malha agora do quê? De autoconhecimento, de amor, de possibilidade de transformação. E eu vou deixar também um outro vídeo aqui para você continuar comigo nessa jornada, se você ressoou com isso, né, com essas informações que eu estou trazendo, eu vou deixar outro aqui para você continuar comigo. Então, até o próximo vídeo.